E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa trilha que estamos explorando todo o ecossistema da Anthropic. E esse é um dos vídeos mais importantes dessa trilha, onde iremos aprender a nos comunicar com a cloud, seguindo como base os princípios que os desenvolvedores da empresa prezam. Todo o conteúdo dessa aula é baseado na documentação oficial da cloud, que você pode acessar através desse website, tá certo? Aqui, ó, Cloud API Docs. Então aqui você vai ter toda a documentação oficial para cloud. Isso aqui é focado para desenvolvedores, mas tem muita coisa que é útil para usuários comuns como nós. Não vale a pena você ir para aí porque eu já fiz tudo por você. Então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer aqui todo o arcabouço aqui dessa documentação, que fala aqui sobre as melhores práticas de prompt dos modelos da Cloud AI. E se você usa alguma outra ferramenta de AI, esse vídeo também se aplica, porque engenharia de prompt é uma disciplina que envolve qualquer tipo de inteligência artificial. Bem, e para ilustrar esse estudo, para ilustrar esse projeto, hoje nós vamos construir o Claudinho de Miller. Nós iremos iniciar a construção do Claudinho de Miller, que vai ser um assistente de estudos em anestesiologia. Então eu peço que você aí, que está assistindo esse vídeo, que provavelmente não é anestesista, dependendo da área de atuação que você faça, eu peço que você adapte esse projeto para você. Eu peço que você aplique os princípios e faça alguma coisa útil para você. E é muito importante você também fazer isso, se você colocar em prática o que a gente está discutindo aqui. E eu peço que diga nos comentários aí o que você fez, como foi o resultado. Eu fico muito feliz de ouvir os feedbacks, eu fico muito feliz em saber se deu certo, se deu errado, como é que foi a experiência de vocês, tá bom? Porque é assim que a gente evolui nessa comunidade colaborativa que é a internet. Então, pessoal, sem enrolação, vamos partir aqui para o nosso vídeo. Antes de começarmos a discussão, vamos definir o que é engenharia de prompt, tá certo? Apesar do nome rebuscado, engenharia de prompt nada mais é do que a disciplina que descreve como a gente deve fazer para projetar instruções eficazes para sistemas de IA, como por exemplo a Cloud, o ChatGPT ou o Gemini. É sobre elaborar suas perguntas e fornecer o contexto adequado, de maneira que ajude esses assistentes de IA a executar a tarefa da forma que você quer. E os princípios de engenharia de prompt são baseados na comunicação eficaz entre seres humanos. Então, apesar do nome rebuscado, engenharia de prompt, é muito simples, tá certo? É basicamente baseado na comunicação natural. É o que você faz no seu dia a dia de trabalho quando você presta atenção e escreve de forma eficaz. Se você escreve, se comunica. Nada mais é do que você se comunicar de forma correta, como se fosse realmente interação entre seres humanos. Isso aí está bem descrito nas documentações oficiais da Cloud. Inclusive aqui no próprio site da Anthropic tem uma parte bem interessante de aprendizado, onde você pode entrar aqui e acessar diversos cursos gratuitos da Anthropic. E um deles é basicamente esse aqui, ó, Fundamentos de Influência IA. E eu tenho certeza que muitos utilizam diversas técnicas de engenharia de prompt de forma intuitiva, só que aprender a utilizar essas técnicas deixa o uso mais consciente. Eu mesmo, antes de estudar sobre engenharia de prompt, já utilizava de forma intuitiva várias técnicas. A gente vai aprendendo ali durante a interação da IA como se comunicar cada vez melhor, pois é um processo sempre interativo e dinâmico. Entretanto, quando eu vi a primeira aula, foi um estalo na minha mente, porque aquilo ali, do nada, muita coisa passou a fazer sentido e eu comecei a utilizar aquelas técnicas que eu fazia de forma intuitiva de uma forma mais consciente. Quando você entende os conceitos, quando você sabe que aquilo tem um nome, tem um sobrenome, tem uma aplicação, você passa a utilizar aquilo de forma mais consciente. Então você está ali no seu dia a dia e aí está fazendo uma tarefa específica e você pensa, poxa, eu preciso de tal formato de resposta, talvez seja interessante aqui eu fazer um few shot prompt, que é uma técnica que você fornece exemplos para IA, para modelar a sua resposta. Então, você saber disso não é nada difícil e só traz benefícios no uso da IA. Não é nada que você vá também perder muito tempo estudando para aprender. A própria Anthropic fala muito aqui sobre esse termo, né? Fluência em IA, tá certo? O que é fluência em IA? A própria Anthropic tem um curso só sobre isso, que é chamado aqui, ó, AI Fluency, Framework and Foundations. Então, o que é fluência em inteligência artificial? Muitas pessoas são fluentes em inglês, em português, espanhol, em linguagens de programação, e agora surge a inteligência artificial, surge como uma linguagem também. Então, a forma de se comunicar
Da mesma forma que os desenvolvedores, quando vão interagir com a máquina, precisam escrever códigos de forma estruturada, com objetivos, tem que deixar claro ali o que a máquina vai executar. A gente está fazendo nada diferente disso quando estamos também interagindo por meio da linguagem natural. Quando a gente faz um prompt, quando a gente interage com a IA, a gente está basicamente interagindo com a máquina, com o computador. E a forma que a gente interage com o computador é através da linguagem de programação, e a grande revolução da inteligência artificial foi possibilitar essa comunicação através da linguagem natural. Então, pessoal, a gente tem que entender que não é, enfim, usar IA não é igual a usar o Google, que você vai lá e faz uma pergunta e quer uma resposta. Você vai ali ter que se comunicar com a máquina, você tem que passar contexto, instrução e o passo a passo do que ela deve executar, se você quiser também ter resultados bons. Então, todos vocês aqui estão até aqui vendo esse vídeo querem ter bons resultados. O que é essa fluência em IA? É basicamente a capacidade de colaborar de forma eficaz com as ferramentas de IA. Então, não é apenas saber qual botão clicar, mas também desenvolver o discernimento para usar a IA de forma adequada em diferentes situações. Então, hoje em dia, com a IA, a gente tem que aprender a delegar a tarefa da IA e a tarefa do ser humano. O ser humano ganha um papel muito mais de orquestrador, de planejamento e de validação. A gente deixa de fazer ali tarefas repetitivas, tá certo? Que não geram tanto benefício cognitivo, e passamos a fazer tarefas mais racionais. Se isso aí, claro, se você fizer o uso consciente e com esse tipo de visão. Então, aqui eles trazem os 4 Ds, tá certo? Então, primeiro D é delegação, decidir qual trabalho deve ser feito pela IA e qual trabalho deve ser feito por seres humanos. O segundo D é a descrição, então é descrever de forma clara e concisa o que a máquina deve fazer, qual é a tarefa dela, o que ela deve executar. E o discernimento, que é basicamente avaliar de forma criteriosa e crítica os resultados e o processo de trabalho. A gente não deve acreditar em tudo que a IA fala, porque o papel da inteligência artificial não é ele fornecer a verdade, cara. Não é. O papel da inteligência artificial, o papel dos modelos de linguagem é gerar um texto lógico com base no contexto fornecido. Não necessariamente ela vai falar a verdade, ela não tem obrigação nenhuma de falar a verdade. A única obrigação da inteligência artificial é pegar um monte de dados que você forneceu e transformar aquilo em um outro texto de acordo com a instrução que você passou. Mas não necessariamente isso aí vai ser verdade. A IA é especialista em lhe enganar. Ela é especialista em criar textos lógicos que tem uma lógica, mas não é verdade, porque nem tudo que é lógico é verdadeiro. Como isso aí, não sou eu que estou falando, não. Isso aí já foi falado aí por Sócrates, Platão, enfim. Quando a gente estuda ali a lógica de Platão, de Sócrates, nem lembro mais, a gente vê que a falácia, o que é a falácia? A falácia é um texto que é lógico, mas não é verdadeiro. A inteligência artificial é especialista nisso. E é isso que chamamos de alucinações. O outro D é a diligência, que é utilizar a IA de forma responsável e ética. Então, seguindo aqui na nossa análise, então, quais são os princípios para um prompt eficaz? O que sempre devemos comunicar à inteligência artificial? O que é que sempre tem que ter no seu prompt? Sempre tem que ter o que nós queremos com aquela interação, como queremos que seja feito e qual o resultado esperado. Então, isso tem que estar presente ali no seu prompt invariavelmente. Então, tem que dizer o que você quer, como você quer que seja feito e qual o resultado esperado. E quando falamos em um prompt eficaz, existem alguns princípios básicos que são gerais, tá certo? O que está presente ali em qualquer tipo de interação com inteligência artificial, que é basicamente se fornecer um contexto, tá certo? E o que é contexto? Contexto não é sair falando tudo de toda forma, contexto é escolher as informações relevantes para aquela interação, mas não necessariamente a gente precisa colocar um monte de coisa, você tem que escolher de forma muito criteriosa o que vai colocar e como colocar esse contexto. Nós precisamos ser específicos na comunicação, tá? Então precisamos sempre fornecer instruções claras e específicas, com clareza e com detalhe suficiente para a resposta. Existe um framework que eu gosto muito, chamado framework PCTF, que é uma forma de você partir do zero ali, quando você vai criar um prompt, tá certo? Então, assim, vai criar um prompt, eu começo sempre pelo PCTF, que é basicamente você dividir em 4 etapas, tá certo? Assim como
no colégio, aprendemos a fazer redação. E a redação é um texto que tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, discussão e conclusão. A gente também tem aqui no prompt as suas etapas. E nesse framework, a primeira etapa é basicamente o role. O P aqui é de persona, tá certo? O role prompt é do inglês, né? Que vem de papel. E também em português, pode chamar isso de persona. É definir uma persona para a IA. Como, por exemplo, dizer que é um anestesista sênior, um assistente de marketing, um engenheiro, enfim, qualquer coisa. Você definir uma persona é uma forma muito eficaz de você introduzir contexto de forma simples, com poucas palavras. Quando você atribui uma persona, automaticamente você vai levar a inteligência artificial para um campo de semântico de resposta que está relacionado àquela persona. Então, por exemplo, se eu falar para a IA que ela é desenvolvedor de software sênior, nível Google, automaticamente ela vai ali com uma ou duas frases ver que, acaba ser um nível sênior da Google, acaba geralmente lê as melhores referências, ele usa a linguagem científica, ele não entra em sites coloquiais, então ele vai ver ali a melhor base de dados e vai trazendo uma linguagem ali adequada para o nível de trabalho. Então, quando eu falo, é um anestesista sênior, nível TSA, então ele vai ver, anestesista sênior, estuda pelas melhores referências, traz nessa linguagem e tal, então meio que ele vê ali por onde aquela persona lê, atua e estuda. Então é uma forma muito eficiente de você fornecer contexto e de você modular como será a resposta com poucas palavras. O C vem de contextualização, tá? Então traga o contexto, diga o que você está fazendo, diga quais são os objetivos, diga em qual cenário você se encontra, forneça contexto. Tenha cuidado para também não ficar pulverizando muito esse contexto, que é uma coisa também que a própria Anthropic fala, você ter cuidado em não ser redundante. O contexto tem que ser suficiente para fornecer a resposta adequada. Um erro muito comum, às vezes, é a pessoa querer colocar muita informação e acaba ali confundindo a própria inteligência artificial. Aqui, talvez, é a parte mais importante, que tem que sempre estar presente, é definir uma tarefa, tá? Então, sempre que você for interagir com ela, tem que ter uma tarefa para ela fazer. Nem sempre você precisa colocar uma persona, nem sempre você precisa colocar muito contexto, mas sempre tem que ter uma tarefa. E aqui o F é do formato de saída. É você definir como você quer o formato de saída. Então aqui você vai dizer se você quer um resumo estruturado em tópicos, subtópicos, se você quer que gere um documento em docs, que você vai dizer se você quer que crie um site responsivo, uma página web responsiva com aquele conteúdo, enfim, você vai definir o que você quiser nesse formato de saída. Existem algumas técnicas que são complementares, tá certo? Com o PCTF você já consegue ter resultados muito bons, e uma delas é fornecer exemplos. Isso aqui é muito interessante, você fornecer exemplos até durante a escrita do prompt. Então, no final, você colocar exemplos de como você quer a resposta. Então, pedir a IA para pensar e planejar antes de agir e quando agir. Ou seja, você pedir para a IA para pensar, planejar antes de executar, e quando executar esse passo a passo do planejamento e justificando esse passo a passo, isso de uma forma comprovada cientificamente melhora a qualidade das respostas. Então sempre peça para a IA planejar, sempre pense antes de agir. Aqui também é uma técnica bem interessante, tá? É você dar um passo atrás para ir em frente. Então, antes de você chegar, iniciar logo uma tarefa, você pode pedir para a IA para analisar o contexto geral, para analisar aquele conteúdo que você está discutindo e só depois disso gerar a resposta. É basicamente você dar um passo atrás, você enriquecer aquela janela de contexto com informações relevantes do tema, para depois você atacar a tarefa que você quer executar. Então, antes de você chegar e falar, eu quero que faça tal coisa, você pode só primeiro pedir para ela fazer uma busca na internet, ou analisar aquele documento, algum documento, ou pesquisar sobre aquele tema, e depois você pede para fazer a tarefa. É uma forma muito eficaz de você trazer contexto antes de executar a tarefa. Outro ponto fundamental é que a tarefa que você vai executar, ela deve ser muito clara e também deve ser escrito no imperativo. Você colocar verbos no imperativo é muito importante. Então, faça, execute, tá certo? Então, você dizer aqui, faça, execute, crie, analise. Então, é importante colocar esses verbos no imperativo. Então pense sempre no passo a passo e tenha um raciocínio de longo prazo. Antes de você fazer qualquer coisa com a IA, você deve primeiro parar, pensar
qual vai ser o fluxo de trabalho. Claro, se for uma coisa corriqueira, uma tarefa de baixa complexidade, você não precisa perder tempo com isso. Mas se for uma tarefa de maior complexidade, você está ali estudando um tema, você está fazendo algum trabalho, enfim, qualquer coisa no seu dia a dia que você queira realmente uma qualidade melhor nas respostas, você deve, antes de fazer qualquer coisa, pensar no passo a passo. Você tem que planejar a execução dessa tarefa. E também você deve já também pensar como vai ser dividida essa tarefa. Uma técnica fundamental na engenharia de prompt e na interação com a IA se chama Prompting Chain, que é um encadeamento de prompts. Você não vai chegar e pedir para fazer tudo de uma vez, tá certo? Você não vai. O ser humano não faz isso, muito menos a máquina. A máquina, ela trabalha decompondo problemas complexos em problemas menores, tá certo? Baseado no ser humano. Ninguém faz um texto de uma vez só. Ninguém escreve um livro num dia só, num momento só. A gente faz isso de forma segmentada. A gente divide as tarefas grandes em tarefas menores para poder focar energia naquela etapa e ter o melhor resultado possível. E com a IA não é diferente. E também você tem que ser sempre específico e claro nas instruções, sempre dizendo e focando principalmente em dizer o que fazer e não o que não fazer. Tem que ter cuidado com isso, tá? Você tem que dizer sempre o que a IA deve fazer, tá certo? Eventualmente você vai dizer, não faça isso, mas você tem que ser muito claro com isso. Você tem que focar em instruções positivas. Quando você faz muita instrução negativa, isso pode gerar alucinação. E não sou eu que estou falando, não. Isso tudo aqui tá na documentação oficial. Bem, tudo isso não sou eu que estou falando. Isso aqui tá tudo aqui nesse site da Anthropic, tá certo? Na documentação oficial. Então, se você tem curiosidade de se aprofundar mais, você pode entrar aqui. Tem outra coisa também que a própria Anthropic orienta é utilizar esse formato, essas tags XML. Que peste é essa, certo? Então eu vou mostrar aqui em outra página e vamos aproveitar para construir um prompt. Vamos construir um Otavinho de Mira, que vai ser um assistente de anestesiologia. Vamos fazer aqui na prática isso, tá? Então, o que são as tags XML? As tags XML são basicamente esse tipo de tag, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, a etapa dentro dessas tags e você vai dividir o texto em etapas, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, PCTF. Então, quando eu falo aqui role ou persona, contexto, tarefa. Então, quando falamos em tags XML, é basicamente esse tipo de tag, onde a gente tem aqui, ó, essas sinais de menor que e maior que, tá? Com esse tracinho. Isso ajuda a IA a entender quando muda de etapa. Então, quando é o momento de você trocar de etapa. Aqui você define a persona. Aqui você define o contexto, aqui você define a tarefa, aqui você define o formato de saída. Quando você mandar o prompt para a inteligência artificial, ela vai entender o que é cada etapa. Isso ajuda na interpretação do prompt. Isso não deve ser feito sempre, isso deve ser feito especialmente quando você estiver fazendo tarefas complexas, tá bom? Eu vou aqui preencher esse prompt e depois eu venho aqui mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, para ilustrar ainda mais essa aula, a gente vai criar o Otavinho de Miller, que vai ser um assistente de estudos de anestesiologia, tá? Então, uma coisa interessante que a Anthropic traz nas suas documentações é a sugestão do uso dessas tags XML, principalmente quando se trata de prompts maiores, que é basicamente você criar essas tags para dividir o prompt em setores. Então, aqui usando o framework PCTF, tá? Eu criei esse prompt aqui para a gente testar. Se eu quiser melhorar ainda mais a complexidade desse prompt, eu posso colocar aqui, inclusive, algumas regras. É importante quando a gente quer que a IA utilize como escopo um documento específico, por exemplo. Tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, use exclusivamente a documentação fornecida. Então, algumas regras. Então, vamos testar esse prompt aqui no nosso Cloud. Então, pessoal, voltamos aqui para a Cloud. Tá, já colei aqui o nosso prompt e vou anexar um PDF qualquer sobre anestesiologia. Então aqui a gente pode anexar qualquer documento que a gente quiser. E a gente também pode trazer do Google Drive ou fazer uma busca na web. Ou então utilizar algum conector. O primeiro passo de qualquer processo de interação com a inteligência artificial é você definir uma base de dados, tá certo? E vou mandar aqui um PDF sobre fisiologia cardíaca. Então aqui lembrando que eu pedi para ele fazer uma análise do panorama geral. Então, primeiro eu vou enviar um documento inteiro e você vai fazer um panorama geral do capítulo, resumindo mesmo em tópicos e subtópicos de forma didática. Após a avaliação geral do capítulo, iremos aprofundar cada tópico. Vamos ver se ele entende. Então vou deixar aqui no modo estendido, porque vai ser
um capítulo completo, eu quero que ele planeje bem. Vamos ver como vai ser essa resposta. Aqui vai ter todo o processo de raciocínio. Então, organizando meus pensamentos, já volto. Então, essa é a estrutura de um prompt eficaz, do prompt. Antes de eu atacar cada tópico específico, eu pedi um panorama geral e ele está aqui fazendo esse resumo. Então, esse é um capítulo de 22 páginas, não é um capítulo tão grande, mas veja, é um capítulo de 2 colunas, texto em inglês, curtinho, tá? Então, aqui ele já trouxe aqui esse panorama geral e veja como é didático. Para mim, pessoalmente, é muito mais palatável estudar assim. Rapaz, é bom demais, viu? Eu não tinha estudado ainda anestesia com Anthropic. Eu sempre estudei com ChatGPT e com o Gemini, mas, sinceramente, muito bom mesmo. Já tô vendo aqui a qualidade. Então, veja como ele foi preciso. Então, pessoal, aqui ele gerou um panorama geral do capítulo, tá? Com esse promptzinho que eu fiz. E agora, o ideal seria eu continuar aqui o estudo, tópico por tópico, me aprofundando, explorando cada vez mais. Então, isso é uma técnica que eu uso muito durante a interação com a IA, que é basicamente você fazer uma análise global, você dar um passo atrás, ter uma análise geral e montar um esqueleto, uma arquitetura ali do seu produto final, que mesmo que seja um conhecimento ou algum site, qualquer coisa que você estiver fazendo, você cria uma arquitetura global e depois você ataca ponto a ponto, tópico a tópico. Então, pessoal, era isso que esse vídeo tinha para mostrar hoje. Se você gostou, por favor, deixa o like, comenta aí o que é que você achou, como é que você fez o seu assistente, segue aqui o canal e fica de olho nas próximas novidades que vão seguir aqui na trilha e no próximo passo aqui nessa jornada nós iremos transformar de fato o Otavinho Miller em um assistente de estudos através dos projetos.